E aí, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje? Para a gente começar bem e já estabelecer a nossa base, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, e o nosso tema principal, a grande estrela de hoje, é o estudo adicional. É isso aí. Focar nisso nos dá um ponto de partida super sólido para a gente entender a fundo os textos e as passagens do nosso estudo. Então, bora lá! Só para a gente se situar, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas bem práticas. 1. Sexta-feira, estudo adicional. 2. Os frutos da fé. 3. Força na fraqueza humana. 4. Batalha e o Espírito Santo. E, para fechar com chave de ouro, o ponto 5, perguntas e reflexões bíblicas. Simples assim. Bom, começando pelo nosso ponto número 1, sexta-feira, estudo adicional. Vamos em frente. E isso já nos leva direto para o ponto número 2, que é os frutos da fé. A grande pergunta aqui é, afinal de contas, o que a fé realmente faz, na prática, por quem crê? Olhando aqui para o documento original do nosso material, o que me chama muito a atenção é esse agrupamento bem denso de referências bíblicas logo ali no comecinho, no primeiro parágrafo. É literalmente uma avalanche de conhecimento condensada em pouquíssimas linhas. E é exatamente esse bloco de informações que a gente vai desempacotar agora. Então vamos dar uma olhada passo a passo, versículo por versículo. Primeiro, nós somos justificados. Isso quer dizer perdoados e colocados em paz com Deus, tudo pela fé. O texto traz direta referência de Romanos capítulo 5, versículo 1. Segundo, somos santificados, ou seja, capacitados a ser como Jesus, também pela fé, lá em Atos capítulo 26, versículo 18. Terceiro, o texto lembra que quando a gente convida Jesus para a nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. Isso está em João, capítulo 1, versículo 12. E por fim, o quarto passo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, como diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Reparem que existe uma progressão incrível e super transformadora no que a fé faz na vida de quem crê. Certo? Ponto número 3 do nosso estudo, força na fraqueza humana. Prestem muita atenção nesse contraste divino. Olha só essa citação fantástica da Ellen White que a gente tirou do material. Ela diz o seguinte: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Gente, isso é um paradoxo impressionante, não acham? Reconhecer a nossa própria, digamos, nulidade é justamente o que nos torna invencíveis desde que existe essa confiança total e absoluta nos méritos do Salvador. Para deixar isso bem visual e prático, vamos olhar para esse contraste. De um lado, você tem as ferramentas da mais fraca das criaturas humanas: a oração, o estudo da palavra e a fé na presença de Deus. Parece pouco, né? Mas do outro lado, temos a provisão divina, o contato com o Cristo vivo, que segura com uma mão que simplesmente nunca vai te soltar. É a nossa fraqueza humana conectada à fonte certa. O resultado disso? Segurança absoluta. Isso nos leva para o ponto número 4. Batalha e o Espírito Santo. Agora, lendo essa outra citação do livro O Desejado de Todas as Nações, a gente tem que notar uns requisitos bem rígidos para esse fortalecimento. O texto fala: sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum, humilhando o coração. Tinham que se esvaziar de si mesmos e encher-se com o Espírito e o poder de Deus. Viram só? O ato de se esvaziar aparece como um pré-requisito obrigatório para poder se encher do poder de Deus. É uma relação de causa e efeito muito, muito direta. O nosso material base explica que somente essa súplica fervorosa e contínua é que consegue trazer o auxílio do Espírito Santo. Mas, um auxílio que é necessário para qual batalha exatamente? Efésios capítulo 6, versículo 12, não deixa dúvidas. A nossa luta não é uma luta comum. É contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. É por isso, pessoal, que o nosso nível de consagração e de dependência do Espírito tem que ser do mesmo tamanho desse conflito celestial gigante que a Bíblia descreve. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto: perguntas e reflexões bíblicas. A primeira pergunta do estudo de hoje traz uma provocação excelente para a gente pensar. Olha só. Quais 5 verdades principais o trecho destaca sobre como cooperar com o Espírito Santo contra o inimigo? Para a gente não se perder e responder isso bem direitinho, a gente tira 5 pontos diretos daquele texto que a gente acabou de ler. 1. Fervorosa oração. 2. Jejum. 3. Humilhar o coração. 4. Esvaziar de si mesmos. E 5.
encher-se com o Espírito e o poder de Deus. A clareza dessa lista é sensacional, porque ela pega um conceito teológico super denso e transforma num guia prático, passo a passo mesmo. Seguindo em frente, a gente juntou as perguntas 2 e 3 para facilitar. Elas dizem: que papel a fé desempenha nessa batalha? E como percebemos isso na vida? Bom, o nosso documento responde que a fé age meio que como um catalisador. Ela traz a confiança total em Deus e leva a uma consagração sem reservas. Na vida real, no dia a dia, a gente percebe isso quando simplesmente paramos de lutar com a nossa própria força. A gente pega aquelas ferramentas de fraqueza humana, a oração e o estudo, e deixa o Cristo vivo agir livremente. Na quarta pergunta, a gente é chamado para ir direto para o texto bíblico. A pergunta é: leia Hebreus 10, 23. Por que é importante manter firme a nossa confissão de fé? Abrindo lá em Hebreus 10, versículo 23, ele nos aconselha a reter firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então, a grande sacada aqui é entender que a gente não depende da nossa própria firmeza, mas única e exclusivamente da fidelidade inabalável de quem prometeu nos guardar. Faz toda a diferença. E para fechar a nossa jornada de hoje, eu quero deixar essa última pergunta ecoando aí. Com que frequência consideramos que sentir-se sem forças é uma oportunidade para depender mais de Jesus? É uma inversão brilhante de perspectiva, concorda? Em vez da gente tentar fugir daquela sensação de desamparo, o material de hoje nos incentiva a encarar isso como uma oportunidade perfeita e definitiva para depender 100% de Deus. Fica aí o convite para a gente refletir sobre isso. Espero que essas conexões tenham trazido muita clareza para vocês e que despertem ainda mais a vontade de mergulhar nesses temas. Um grande abraço e até a próxima!